Dando então continuidade àquela parte de recalque, né? Então a gente vai ver alguns parte mais teórica, né? De cálculo, quer dizer, na aula passada a gente viu um pouco mais da teoria, né? Hoje vamos ver os métodos aí para cálculo dos recalques em fundações. Aí. No caso que a gente vai estar falando de fundações rasas, né? Onde a gente tem a equação do cálculo dos recalques dada pelo recalque total, onde eu tenho a somatória dos outros recalques. E quais são eles? Então, o recalque imediato ou recalque elástico, que é chamado ali de SI. Tem o recalque por adensamento e tem o recalque por compressão secundária, né? Então, esse último aqui ele não é muito usado, né? Em alguns casos utiliza-se, mas entra no cálculo. Né? Então, se não fizer o cálculo, se for desprezível, você coloca como zero, né? Mas é a somatória aí desses recalques. A gente vai obter o recalque total. Então vamos ver o que é cada um deles aí, né? Então o recalque elástico ou o recalque imediato, né? Ele, ele é devido às deformações elásticas do solo, ocorre imediatamente após a aplicação das cargas. Né? Então, o nome já diz ali, né? Imediato. E é muito importante, né? Então ele é bastante relevante em solos arenosos. Nas argilas ele tem uma certa importância, mas não é igual nos solos arenosos. Né? Ou seja, você aplica uma carga ali no solo arenoso, ele tem um recalque imediato aí, bem significativo. Já nas argilas não é tanto. Já o recalque por adensamento, né? Aí sim ele já é mais relevante nos solos argilosos. Né? Então, ele é devido à expulsão da água e do ar, água e ar, né, nos vazios ali do solo, e ocorre mais lentamente. Depende da permeabilidade do solo, né, e é mais relevante nos solos argilosos. Então, o adensamento, ele pode passar anos, né, tendo esse recalque aí. Então, ele ocorre bem lentamente. Então, tem situações aí de obras, né, que a gente vê que para até estabilizar o solo, né, demora bastante, onde vai sofrendo o adensamento. Isso é uma característica, né, que ocorre muito bem relevante aí nos solos argilosos. Já o recalque elástico, né, como a gente falou, é no solo arenoso. Né. E o recalque por compressão secundária, esse ocorre então devido ao rearranjo estrutural causado por tensões de cisalhamento. Né. Tem as tensões internas do solo, a tensão de cisalhamento. Ele ocorre também muito lentamente nos solos argilosos e é desprezado no cálculo geralmente das fundações, né, como eu falei ali. Ele geralmente é desprezado ainda para calcular ali o recalque total, né? Só em algumas situações aí que ele pode ser necessário calcular, né? Mas no geral o secundário não é levado em conta, né? Então, para o dimensionamento da estrutura, né, a gente vê que além dos critérios aí de segurança ruptura, né, temos também os critérios de deformações limites, que também devem ser satisfeitos, né, para a gente ter esse comportamento aí adequado aí das fundações, né. Então, na maioria dos problemas aí de fundações que a gente vê, né, os critérios de deformação que condicionam essa solução aí do cálculo do dimensionamento das fundações, né. Então a gente vai ver alguns métodos, algumas definições, quer dizer, referentes aí aos recalques de estruturas, né.
Como a gente viu na aula passada, né, o recalque diferencial, a gente comentou na aula passada, então corresponde aí à diferença entre os recalques de dois pontos quaisquer de fundação, né? Então aqui eu tenho um exemplo, aqui eu tenho a estrutura, onde a gente olha aqui à direita, tem um recalque maior, né? Tá bem expressivo ali, tem um delta ali, né? Em relação a outra sapata ali que teve um recalque bem menor. Então, essa, vamos dizer assim, a diferença entre os recalques é o nosso recalque diferencial. Então, a gente tem o recalque total, que a gente chama de ΔH. Temos o recalque total máximo, também que pode ser considerado, recalque total mínimo, recalque diferencial, que é o que a gente está vendo aqui, o diferencial específico, que é o delta dividido pelo L, né? O delta é a nossa diferença aqui entre os dois pontos ali, e o L é a distância horizontal entre os pontos ali. E o recalque diferencial de Disselprumo, que é o delta barra, né? Que é o delta H, né? Tem os recalques totais, né? Em cada, vamos dizer, em duas sapatas consideradas, né? Então eu chamo da sapata 1 delta H1 e da sapata 2 delta H2. E o recalque diferencial de desaprumo, no caso, né? Então é a diferença entre esses dois recalques. Né? O recalque diferencial específico que a gente comentou ali, então o delta sobre o L, é a relação entre o recalque diferencial, que é o nosso delta, quando fala delta, aqui no caso a gente está falando em recalque diferencial, e a distância horizontal entre os pontos, né, de quaisquer fundação. Então a gente tem um referencial, né, vamos pegar, vamos dizer, duas sapatas nessa, né, distância L, dividido pelo recalque, né, diferencial. Então a gente tem o recalque diferencial específico, né? Então a gente acha o recalque diferencial, vê a distância entre elas, faz essa divisão aí do recalque diferencial pela distância horizontal. O recalque total, que é o ΔH lá, que a gente estava vendo no slide anterior ali, corresponde ao recalque final, a que está sujeito a um determinado ponto ou elemento da fundação. Então a gente vai, como eu falei, achar o recalque final, né? E depois a gente aplica lá a equaçãozinha. Então a gente acha para todas as sapatas. Né? O recalque admissível de uma edificação, né? Então a gente também tem na situação de recalque também o limite ali que a gente pode, uma tolerância, né? Então é recalque limite que uma edificação pode tolerar, sem que haja prejuízo da sua utilização. Então a gente, como foi falado na aula passada, né? Então as fundações, não existe fundação que não vá ocorrer recalque. Né? Por mais que você calcule e veja a sondagem, né? No caso da fundação rasa, na hora que você executar ela e a carga estiver já apoiando sobre o solo, vai existir o recalque. Só que a gente tem que ter um controle desse recalque, né? Para que não tenha prejuízo da estrutura, né? Então, no caso, a gente tem esse recalque admissível, que a gente chama, né? Então, na hora do cálculo, a gente tem uma tolerância aí que não vai prejudicar aí a utilização da estrutura, né? E no caso do recalque, né, ocorrer, né, então a gente tem três situações aí que são classificadas em três grupos, né, de danos que a gente vai ter, né. Então o primeiro que a gente tem é o dano estrutural, né, são os danos causados à estrutura, né, devido a esse recalque. Então
parte de pilar, viga, laje, né? Então, se eu tiver um recalque, vamos dizer, de grande magnitude, aí, a gente pode ter esse dano estrutural, né? A outra situação são danos arquitetônicos, né? São causados principalmente ali a questão da estética, né? Como parece trinca na parede, questão de acabamento, né? Pode também desplacar, uma ruptura de painel, um vidro, né? Ter um problema de trinca, né? Ou um granito, mármore, mas mais a parte estética, né? Vamos dizer assim, ocorre o recalque, né? Aparecem esses danos arquitetônicos, mas se estabilizar o recalque, não ocorrerá, né, prejuízo, vamos dizer assim, à estrutura. Já é uma situação menos agressiva que o primeiro caso ali, né, onde a estrutura fica comprometida. A gente vê muitas situações aí de danos arquitetônicos e daí o pessoal já fica preocupado, né, o cliente, o proprietário da obra. Então tem que fazer essa análise para ver se estabilizou ou não, né, esse, esse recalque, para ver se, né, vai ter que fazer depois um reforço de fundação, alguma coisa assim para estabilizar, né? E às vezes ele já teve o adensamento, né? Já estabilizou e daí não tem mais, a estrutura não corre perigo ali de sofrer danos, né? E tem a outra situação também que causa um transtorno também para a obra, né? Que é o dano funcional, né? Os danos funcionais aí são os causados à utilização da estrutura, né? Então pode ocorrer de danificar a parte de esgoto, né? Galeria também de água pluvial, podem penar porta, janela, em caso de edifício, né? Pode dar desgaste nos elevadores devido ao desaprumo ali da estrutura, né? Então o elevador começa a ter um desgaste aí na utilização e isso acaba, né, gerando um custo aí elevado aí para fazer esses reparos, né? Então, das três situações, a menos preocupante seria a letra B ali, né, que é os danos arquitetônicos. A A e a C já são já mais graves, né? Então a gente vai ver agora alguns métodos aí que são utilizados para o cálculo de recálculo em sapatas, né, fundação rasa, né? Então tem o método da camada semi-infinita. A gente vai passar aqui a parte teórica, né? Como é que é o método, no caso, né? Então, ele foi concebido, né? Vocês devem ter observado lá na foi feito, acho que um trabalho lá da carga como que é? Esqueci o nome agora. Já lembra. Da carga, prova de carga lá do solo lá. Eu tinha pedido, né, para ser feito um trabalho no começo ali do semestre, eu acho que foi, né? Ali pelo segundo mês, né? Então aqui agora é a aplicação, né? De prova de carga, né? Acho que vocês fizeram o trabalho lá na época, né? Eu tenho aqui salvo. Então esse método aqui da camada semi-infinita, ele foi concebido considerando uma placa circular rígida, né? Onde tem uma camada, né? Semi-infinita de argila sobre a densada, né? E a tensão na média na superfície de contato ali. Então, é feito baseado nessa consideração de ensaio aí, né? Depois foi estimado para as condições, né, uma placa flexível, onde essa placa pode ser quadrada ou retangular. E um dos lados, né, ele chama, no caso da retangular, né, lado B, né? Na quadrada, os dois são idênticos. Então, mas, enfim, a gente tem que pegar o lado
chamado B, o lado menor, né? Aonde a gente tem aqui então que o recalque, né, no caso, no método da camada semi-infinita é dado então por, né, tensão média, que é o sigma, né, o B, que é o lado desse, o lado menor ali, né, no caso da sapata lá, que é o quadrado ou retangular, né, que multiplica daí abre o colchetes ali, parênteses, 1 menos o Ni, né, que é o coeficiente de Poisson ali do solo, ao quadrado, que, né, fecha parênteses, dividido pelo módulo de elasticidade do solo, que multiplica o fator de influência. Então a gente vai ver ali na frente o que é esse fator de influência do solo ali, né? E esse fator de influência ele depende da forma e da rigidez da sapata, né? Então esse método, né? Então a gente aplica aqui o conceito, a fórmula aqui, né? Onde a gente tem os parâmetros aqui, a gente vai obter esse recalque. Então, para a previsão de recalques nessa condição, nós consideramos uma sapata retangular, né, assentada a uma profundidade H. Então, o fundo da sapata, né, em relação à cota, o nível do solo, né, vamos dizer assim que o nível do solo é a cota zero, vamos dizer, e o fundo da sapata é a profundidade H, né? Apresentando então o módulo de elasticidade constante, que é o ES, né? E uma espessura H contada da base da sapata, né? Então essa espessura H, né, é chamável de não deslaçável, né? Na próxima slide a gente vai ver ali. E o método dele é interpretar, tem um gráfico ali que a gente vai ver para tirar os parâmetros ali. Então vamos olhar aqui a imagem aqui que fica melhor. Então aqui, ó, tem os fatores aqui, né? Que é o Ni1 e o Ni0, né, que é os fatores de influência, digitei errado ali, vou corrigir depois, né? Tá, influência. O cara digita rápido, às vezes dá uns. Então tem os fatores de influência, Ni0 e Ni1, né? Então, o que é aqui, ó? O eixo Y é o fator de influência. Então, no gráfico aqui de cima, a gente tem o Ni1 e no de baixo aqui o Ni0. No eixo horizontal aqui eu tenho a relação H sobre B, né? Que é o que a gente estava vendo lá. Então, o H aqui é o solo, a região que está abaixo da cota, né, do fundo da sapata ali, né? E o B é a base lá, lado da sapata lá que a gente viu menor lá, né? Que é o B, dimensão B. Então, fazendo essa relação, eu vou achar um valor, né? Vou dividir o H pelo B, aonde eu vou achar um valor aqui no eixo X. Achando o valor, né? Eu vou cruzar ele até encontrar aqui, no caso, se a parte que quadrada ou círculo, né? Então, vou ver vamos dizer assim, a geometria da nossa sapata. Vamos dizer que ela seja quadrada aqui, então achei 10, achei o ponto aqui de intersecção quadrado, vou achar o fator Ni aqui, no caso vai dar um 0,6 por aí. E no caso do Ni0, né, eu vou pegar a cota H minúsculo, que é daí do nível do terreno até o fundo da sapata ali, né, onde ela está apoiando, dividir pelo B, que é o lado menor da sapata. Vou também ter uma relação, e aqui daí eu vou fazer intersecção também, L, H sobre B. E aqui nossas linhas aqui do diagrama aqui, no I1, né, a gente tem o L tendendo infinito, daí a gente vai usar ali no método
que a gente está vendo aqui, a camada infinita, né? Então nosso L, por isso que tem o L infinito lá. E aqui no de baixo é da camada finita, que a gente vai ver na sequência. Então a gente vai determinar os parâmetros. Então no parâmetro aqui do parâmetro a gente vai usar aqui, que é o ni aqui ao quadrado, que é o que a gente vai utilizar pegando do parâmetro aqui do gráfico, né? E agora a gente vai ver o outro método também, que vai usar o ni0 e ni1, que é o método a seguir aqui. Onde a gente tem aqui a camada finita. Então a gente vai usar agora o ni0 e ni1, que é os dois diagramas ali. E a equação, né, ela é, então, o recalque igual a ni0 ni1, que multiplica sigma, né, que é a tensão, B, que é a dimensão o lado menor lá da fundação, ali, da sapata, dividido pelo módulo de elasticidade do solo, né. Então, como a gente viu lá, o ni0 e ni1 são os fatores de influência, né, que a gente obtém no gráfico. A gente tem situações que o solo é composto por mais de uma camada, né? Então a gente vai ter isso a partir da sondagem, né? E cada camada vai ter um módulo de deformabilidade. Então, no caso a gente tiver onde a gente tiver mais de uma camada, né? Então a gente vai ter, pode interpretar, né? Fazer a resolução de três maneiras. A gente vai ver qual que se aplica melhor, né? Então a gente tem a camada hipotética, onde devemos obter o recalque, então, no caso, se fosse duas camadas, né? Então, recalque da primeira camada e da segunda. E aí faz a soma, né? E acha o recalque total, que é o que a gente quer descobrir, né? Qual é o recalque total. Tem a segunda consideração que você pode fazer, é o chamado aqui sapata fictícia, né? Nesse caso, né, a gente considera-se uma sapata, né, como o próprio nome diz, uma sapata fictícia, apoiada no topo da segunda camada. Então esse método aí também traz resultados bem próximos à primeira consideração. Então a gente faz ele apoiado em cima da segunda camada e calcula o recalque, né? E tem o método dos módulos, que é uma solução mais direta, né? Porém não é tão precisa quanto as duas primeiras. Considera-se então uma camada única com módulo de elasticidade médio, né? Faz um módulo, uma média ponderada aí das camadas, né? Ele é um método mais rápido de fazer o cálculo, só que ele não é tão preciso quanto os dois primeiros, né? Mas em algumas situações que você precisa ter uma referência ali já serve também, né? Então pode ser também aplicado para algum tipo de situação assim que você precisa um resultado mais direto, mais rápido, né? Então aqui eu tenho a nossa sapata aqui, né? Então a dimensão B ali, a altura aqui é a cota D, né? Que é da cota do solo. E a gente vê daí aqui no eixo Y, né? É a profundidade, né? Que a gente tem abaixo da nossa carga aqui que está sendo aplicada no solo, né? Está escrito em inglês ali, mas é profundidade abaixo da carga aqui. E no eixo X, né? A gente vai ter o fator de influência aí, né, da tensão, né? Que é o nosso ali IZ. Então a gente vai pegar essa B aqui, né? Tem a cota B aqui, eu faço traço aqui na vertical B sobre 2, né? Então tem que fazer pegar e dividir, né? A dimensão B sobre 2. Vou puxar uma paralela aqui. Vou calcular o fator de influência, né? Aqui embaixo a outra cota aqui é 2B, então vou pegar a medida B, né? Então fica 2B, B sobre 2 aqui. Onde o nosso referencial lá em cima que é o zero, né? Achando o nosso fator de influência,
vou achar aqui, vou fazer o cruzamento com o B sobre 2 e ligo aqui, onde vou obter esse triângulo aí, né? Esse aqui, no caso, né, é o método do Shermitzman, né, que é o para recalque de areia. Então, no primeiro que a gente estava olhando era para as argilas, né? Agora a gente está com o método aí de recalque em areias, né? Então, o método de Shermitzman, a gente tem essa situação aqui. Então, faz acha o fator de influência, e aqui a gente tem a profundidade, né? Então, B sobre 2 e 2B, que fica abaixo da carga ali da sapata. Então, no caso da areia, né? O módulo de deformabilidade ele não é constante, né? Conforme vai tendo o aumento da profundidade, tem variação. Então, isso aí ele vai caracterizar, né, que é um meio elástico não homogêneo, né? No geral, o módulo ele vai aumentar conforme a profundidade da areia, né? Então, desse modo, se a gente dividir em subcamadas, né, pouco espessas, né, então espessura não muito grande, de modo que a gente consiga supor ali que a gente vai ter um módulo de elasticidade constante, poderemos transformar ele num modelo que a gente já viu ali de multicamadas, né, que a gente comentou ali. Então, para a gente aplicar o método de Shertman, devemos encontrar os valores para poder aplicar a equação ali, né? Então, tem um que a gente chama que é o embutimento da sapata, né? Onde a gente vai pegar ali, considerar que o maior embutimento no solo pode produzir um recalque em até 50%. Então, a gente tem o fator de correção, né? Que a gente chama ali fator de correção C1, onde ele vai variar de 1 a 0,5. E onde esse fator de correção de Shermittman, meio chato de falar esse nome, mas é dado então por, né, C1, que é o fator de correção, igual a 1 menos 0,5, que multiplica, abre parênteses, o Q, dividido por sigma asterisco, onde o Q é a carga, né, e sigma asterisco ali é a tensão líquida aplicada pela sapata, onde o sigma asterisco é então sigma, que é a tensão líquida, a tensão, desculpa, menos a carga lá. A gente também tem o efeito tempo, né? Então, além do recalque imediato que a gente viu, né, que a areia tem, ela também tem a outra parcela que se desenvolve com o tempo. Então, por isso também tem um outro fator de correção, que é chamado C2. Então, a gente tem dois fatores de correção, C1, que a gente viu ali, e agora o C2 também, que é o outro fator de correção. Então, a gente vai ter o C2 é igual a 1 mais duas vezes 0,2 que multiplica log de T dividido por 0,1, onde o T é o tempo em anos aqui, né? Então o fator de correção C2 é em função do tempo. Então a gente conhecendo C1 e C2, que são os fatores de correção, né, a gente consegue determinar o recalque nas areias, né? Então o recalque é dado então por C1 que multiplica C2, que multiplica sigma asterisco lá, que é a tensão líquida aplicada, que multiplica somatório de ΔZ, onde o ΔZ ali já está a espessura da camada que a gente está considerando, que multiplica o fator de influência da tensão, né, dividido pelo módulo de elasticidade do material lá, né, no caso da areia, né. Então, fazendo um resumo aqui do método aí do Shermittman, então a gente calcula, né, os parâmetros, né, que é baixar a carga, o sigma
asterisco, que é a tensão líquida, né? Os fatores de correção C1 e C2. A partir, né, da base da sapata, a gente faz aquele desenho do triângulo lá que a gente viu no início, né? Onde tem B sobre 2 e depois lá o 2B, né? Para determinar ali o fator de influência. No intervalo de 0 a 2B, né? Abaixo da sapata, dividir o perfil no número conveniente de subcamadas, onde a espessura máxima da camada tem que ser 0,5 multiplica B, que é a dimensão lá da sapata, né? A dimensão menor. A gente daí vai fazer pode fazer uma tabelinha ali, né? Onde tem os parâmetros, né? Então, com o número de camadas, né? Então, ΔZ ali, que é a espessura da camada, o IZ, que é o fator de influência, o ES, que é o módulo de elasticidade do material, o IZ, que é o fator de influência, que a gente já faz aqui multiplicando ΔZ sobre ES. A gente faz essa tabelinha, encontra depois o somatório de valores da última camada, né? E daí vai aplicar a fórmula ali, né? Onde põe daí os fatores de correção, né? Vai multiplicar por os fatores de correção e a tensão líquida ali, né? Então, esse é o método. Então, o que a gente vai fazer agora, né? Então, como a gente tem, vocês acho que participaram ontem da live lá do nosso reitor, né? Onde ele passou o calendário ali. Acredito que vocês acabaram vendo, né? Então, a gente vai ter só mais uma aula, né? Para a próxima semana. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou passar para vocês aqui um trabalhinho, né? Onde a gente vai ter o seguinte: vocês vão pesquisar e vão achar um exemplo, né, de cálculo de recalque, né, para fundações rasas. Então a gente tem os 3 métodos ali que a gente viu. Então vocês vão pesquisar e vão achar os métodos, né? Tem um livro lá ali na biblioteca que é só sobre cálculo de dimensionamento de fundação, e tem um livro também chamado ali Fundações Diretas, né? Do Aoki e Sintra, o nome do autor do livro, né? Então é um livro que dá para consultar ali, vocês vão achar. Aonde então pode dar um exercíciozinho simples, aí, então vocês vão escolher um dos 3 métodos, não precisa fazer os 3, né? E vão enviar aqui para o meu e-mail até o dia 2. Isso aí vai valer mais uma notinha do trabalho. E na próxima aula, daí a gente vai ver a parte de reforço de fundações, que é o último assunto que a gente tem para ver, né? Daí vai acabar o semestre, onde a gente vai ter daí a parte da avaliação, né, que vai ser no mesmos moldes da primeira, né? Então vão ser 5 questões de múltipla escolha, né? Onde, né, a pessoa vai ter a oportunidade de resolver mais de uma vez, né? O intuito é vocês aprendam, né, a disciplina aí, né? Então, às vezes fez, não foi muito bem, refaz, né? Então acaba até estudando, né, na hora da resolução da prova, então, para fixar o conteúdo, certo? Então, ali está o e-mail certinho, né? Então, o e-mail institucional. Então, essa é a nossa última atividade aí do semestre, e depois já vem a prova, né? A prova ficou para ser, sem ser na próxima semana, na outra já, né? Onde daí a gente tem o final aí do semestre. E a retomada das aulas tem que verificar aí qual que é o calendário aí, né? Se não mudar nada aí, eu acho que parece-me que é dia 29 e reinicia as aulas aí, pelo que eles comentaram ontem, né? Mas temos que ver aí como é que vai ficar os decretos aí do governador do estado. Tá bom, pessoal? Então, por hoje
a gente encerra a aula por aqui, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta aí sobre o Andarém. Nenhuma pergunta. Então, desejo aí a todos um bom fim de semana, né? E na próxima semana a gente vai então entrar com o último assunto ali, que é reforço de fundação, e encerramos aí o semestre. Então, uma boa noite e um bom final de semana aí para todo mundo.